Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um Gotas, uma porção da Palavra de Deus para você, para a sua edificação. E hoje o Espírito Santo trazia ao meu coração sobre caminhos, sobre percursos. Eu havia saído de manhã e no retorno para minha casa, o Espírito Santo começou a me inquietar sobre essas palavras, caminho, percurso. E ao chegar em casa, o Senhor trouxe esse trecho ao meu coração, que eu vou compartilhar depois com você. Mas antes disso, eu quero trazer para nós refletirmos sobre caminho, ou caminhos, né? Quando se fala em caminho, nós falamos em algo que nos leva a algo ou a alguém. E quando se fala em caminho, se fala em algo que deva estar em movimento. E parando para refletir sobre isso, nós podemos tomar para a nossa vida da seguinte forma. Há caminhos que nós trilhamos que nós já conhecemos. E assim sendo, eles ficam mais fáceis para a gente caminhar. Você já sabe, vamos supor, da sua casa até o mercado, da sua casa até a casa de algum parente, algum amigo. Então você já conhece aquele percurso, então você já sabe o ônibus que você vai pegar, o trajeto que você vai sair da sua casa para lá, de carro ou a pé. Então, assim, são caminhos que já nos é conhecido, digamos assim. Então, ele se torna um caminho mais fácil. Há também aqueles caminhos que nós não conhecemos. E dentro desse contexto de não conhecer esse caminho, muitos eles não querem trilhar esse caminho por não conhecer, e o medo então paralisa essa pessoa e aí não deixa ela chegar a esse destino. Assim como há outros que não conhecem e acabam se arriscando, podem até serem aí, digamos, abençoado ou agraciado, né, pela sua ação, e outros podem até estarem decepcionados. A verdade é que todo caminho, ao contrário do que se dizem, não leva até Deus. Você já ouviu isso, né? Muitas pessoas dizem assim: todos os caminhos levam até Deus. Isso não é verdade. Não tem como nós associarmos que todos os caminhos levam até Deus. Porque há caminhos que foram feitos pelo próprio homem. Há caminhos que foram oferecidos, foram desbravados de uma forma fora daquilo e do propósito de Deus. Então são caminhos que muitas vezes levam à morte, levam à destruição. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, para que nós possamos entender que tipo de caminho eu estou trilhando. E isso, como esse devocional é para falar sobre a palavra de Deus, nós não vamos trabalhar caminhos no sentido natural. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesse espaço sobre o caminho sobrenatural ou espiritual. Porque seria... Só um minutinho. Provérbios 14 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Eu não havia colocado esse versículo, mas me veio ao coração e eu quero compartilhar porque nós estamos num devocional bíblico.
um devocional da palavra de Deus. Então eu tenho que estar baseada na palavra, não naquilo que eu acho, mas dentro da palavra. Então Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então isso é bíblico, porque nós, como seres humanos, não temos a visão ampliada de um todo. Nós conseguimos enxergar conforme aquilo que está à nossa frente. A gente, dependendo do seu olhar, dependendo da sua visão, do seu contexto de vivência, você enxerga até um determinado ponto. Fora disso, se não tiver um relacionamento com Deus, se não tiver uma busca no Senhor que te dê uma visão ampliada, nós somos aparentemente ou somos limitadíssimos. Então, dentro disso, o que eu quero trazer para nós? A palavra de Deus diz em João 14:6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acredito eu que é um versículo bem conhecido. Até mesmo daqueles que não se denominam cristãos já ouviu falar sobre esse versículo. E se você não ouviu, hoje é uma grande oportunidade. Então vamos lá. Nesse contexto da palavra de Deus, em João 14, o Senhor Jesus ele vai falando aos seus discípulos e ele vai trazendo da seguinte forma: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Ele começa nesse contexto trazendo que em nós há uma grande preocupação que permeia o nosso coração, que permeia a nossa vida como seres humanos que somos, limitados, finitos. Então é vital que a preocupação, que a ansiedade, ela venha permeando, ela venha nos rodeando para que nós venhamos a nos desesperar. Mas nesse contexto, ele vai conversando ali com os discípulos, né? Inclusive Tomé, cita aqui o texto, né? Tomé vai falando, né? Como sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Veja bem, os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos já tinham ouvido falar das maravilhas que Deus haveria de fazer, e nesse momento, então, há ali uma troca, né, de conversa, onde o próprio Tomé, porque Tomé, você conhece Tomé era um homem incrédulo, diz a palavra, né, que ele era incrédulo. Ele teve que ver os furos nas mãos para ele acreditar que Jesus havia ressuscitado. Então, dessa maneira, ele faz uma pergunta: como poderemos conhecer o caminho? E aí é onde o Senhor fala, no versículo 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então, queridos, há um caminho espiritual que nós temos que trilhar. E esse caminho, o único caminho, é através de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que vai te levar até Deus. Jesus é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Jesus é o caminho que vai mostrar a você além desse natural que nós estamos vivendo aqui embaixo nessa terra. É Ele, é através dele, através dos seus ensinos, através da sua palavra, através da sua verdade, como ele fala aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque há um caminho, né? Como eu falei aqui, há caminhos que nós já conhecemos e há caminhos que nos é sugestivo e muitas vezes nós temos medo de ir para esse caminho porque nós não conhecemos, então nós não vamos, então nos intimidamos e não sabemos se é verdade ou não, se vai nos conduzir a determinado resultado. Mas ele aqui, ele é bem específico. Ele fala: eu sou o caminho e a verdade. A verdade por quê? Se há verdade, porque há mentira. Há caminhos que são mentirosos. Há caminhos que não te levam à verdade. E nós estamos deparando com uma sociedade hoje onde a verdade
ela já não é mais a minha e a tua verdade, né? Ou melhor, não é a verdade da palavra de Deus. Hoje, a minha e a tua verdade, ou a verdade do outro, é que está em jogo, né? Não se tem uma verdade absoluta dentro dessa sociedade que nós vivemos. Cada um tem um pensamento e aí se levanta e aí começa, então, no campo das ideias e trazendo aquilo como verdade. Mas nós, como cristãos, como aqueles que creem em Jesus, como aqueles que realmente recebem a palavra de Deus, nós sabemos que há um caminho, que é Jesus. A única verdade é Jesus e a única que dá vida é Jesus. Ele é bem específico aqui, porque ninguém quer trilhar um caminho que no final ele é mentiroso e é caminho que traz morte. Você quer isso? Eu não quero. Eu acredito que você não quer e eu também não quero. Então, para que isso esteja bem firmado em nosso coração, nós precisamos entender que Jesus é o caminho que nos leva até Deus, que nos leva até o Pai. É Ele com seus ensinos, com a sua palavra, é Ele com a sua instrução. Nós não sabemos, nós somos... a gente acha que é maduro, a gente acha que já tem uma certa idade, que já tem um outro conhecimento, não precisa que ninguém nos ensine. E isso não é verdade, meus queridos. Nós precisamos ser ensinados. Nós nascemos no mundo de pecado. Nós somos gerados em pecado, como diz a palavra. Alguns de nós conheceram a palavra cedo, mas não tiveram um encontro com Jesus, não tiveram uma experiência, não receberam como Senhor da sua vida. Então, às vezes conhecem a palavra, mas não estão inseridos na palavra verdadeiramente. E tudo isso é algo que é de se pensar, é de se analisar e de se questionar. Deus, ele está nos chamando para esse caminho, um caminho de verdade, um caminho de vida. A vida eterna, ele nos dá essa vida eterna. Quando ele fala aqui em Provérbios que há caminho que ao homem parece direito, ao homem, porque se eu achar que aquele caminho ele é bom para mim, como eu disse aqui, nós somos imediatistas e queremos vantagens para nós. Nós não queremos, no caso aqui, não queremos nos dar mal na situação, nós queremos nos dar bem. E aí, nós queremos essas vantagens, mas não é uma vantagem a nível espiritual, onde eu cresço, onde eu amadureço, onde eu absorvo as coisas do Espírito. Não, nós não buscamos isso muitas vezes. Nós buscamos aquilo que é para nosso prazer, para o nosso ego, para a nossa vontade, para o nosso desejo, né? E isso vai o quê? Inflando as nossas vidas e vai nos afastando de Deus. Porque na medida que nós damos vazão ao caminho do nosso ego, da nossa vontade, certamente nós não vamos nos dar bem. Mas quando nós buscamos o caminho de Deus, aquilo que Ele tem para nós, nós então vamos largando a velha vida, né, esses caminhos sugestivos que vão aparecendo no decorrer da nossa existência, caminhos da fama, do poder, o caminho do ganhar dinheiro, o caminho da prostituição, o caminho do adultério, o caminho da fornicação, aquilo que vai trazendo prazer para mim e para você, né? Para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa carne. Esse caminho aparentemente é bom, é gostoso, mas ele nos leva à morte. Ele nos leva a estarmos separados de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós venhamos a nos separarmos dele. Ele quer nos levar para um lugar onde ele já tem preparado, como diz aqui no capítulo 14. Se você quiser ler depois, João 14, ele fala que ele vai preparar moradas para nós. Ele está preparando. Eu vou para preparar-vos lugar. Então Jesus, ele nasceu, ele viveu entre nós, ele sofreu, ele morreu e ressuscitou e foi preparar um lugar para nós. Então, quer dizer, nós já temos um destino certo que já está preparado. E esse destino é a vida eterna. É onde a nossa alma terá prazer, alegria, paz. É ali que vai morar em nós a verdadeira vida.
E para isso nós precisamos entender que esse caminho para nós chegarmos até esse lugar é o próprio Jesus, é a própria essência dele em nós que vai nos conduzir a caminhos de vida. Então eu quero deixar essa meditação. Eu não sei o caminho que você está trilhando, eu não sei se você pegou atalhos, a gente falou de caminho, mas eu não vou prolongar muito, mas a gente também, quando vai para um caminho, tem muitos atalhos, e esses atalhos, aparentemente, podemos chegar mais rápido, podemos achar que vamos conseguir driblar, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o caminho verdadeiro é um caminho de cruz. É o caminho que Jesus trilhou. Jesus trilhou o caminho da cruz. Jesus trilhou o caminho da abnegação. Ele era Deus, mas ele não fez caso de ser Deus, mas ele se tornou servo. E é isso que Deus está nos alertando. Eu e você precisamos estar nesse caminho, ou estar em Jesus, para podermos receber a verdadeira vida que Ele preparou para nós. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete aquilo que eu não consegui passar e que você receba de Deus a verdadeira vida, que você ande na verdade da palavra de Deus e seja fortalecido para a honra e louvor do Senhor. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.